É bom saber que sistema é qualquer porção do universo escolhido para observação, análise ou estudo. E em um sistema nós encontramos componentes e fases. O componente é qualquer substância química que participa do sistema. E fase é cada aspecto homogêneo do sistema. Quer um exemplo? Um recipiente com água e açúcar é um sistema que tem uma fase e dois componentes. Misturas desse tipo, que apresentam uma fase e dois componentes, são classificadas como homogêneas. Já as que apresentam mais de uma fase, como água e areia, por exemplo, são classificadas como heterogêneas. Olá, meus amiguinhos, tudo bem? E aí, nós aqui estamos de novo para mostrar para vocês a segunda aulinha, ó, assim são 4, né? A segunda aulinha fantástica, maravilhosa, inebriante, absorvente da nossa química. Na aula passada, o que falamos? Classificação dos materiais. O que é um material? Tudo aquilo, meu amigo, que ocupa lugar no espaço e é formado de átomos. Existem 3 materiais. Quais são, minha amiga e meu amigo, os 3 tipos de materiais? Elemento químico. O que é um elemento químico? Material formado por um único tipo de átomo, tipo zinco, cobre, representado por um símbolo. O que é um símbolo? Símbolo é uma letra maiúscula somente, tipo C, carbono, H, hidrogênio, ou 2 com a segunda minúscula, tipo Ca, cálcio, Mg, magnésio. O segundo tipo de material é a substância pura, que é um material formado por moléculas diferentes. O que é uma molécula? Os átomos se reúnem, formam uma molécula, repete aquela unidade e eu tenho a substância. Por exemplo, se os átomos são iguais dentro da molécula, tipo H2, P4, O3, tenho substância simples. Se dentro de uma molécula eu tenho átomos diferentes, eu tenho uma substância composta, tipo H2O, NH3, PH3 e coisas assim. Quando eu misturo moléculas diferentes, eu tenho uma mistura. Mistura é um material formado por moléculas diferentes. H2O e O2, N2 e H2. Ou átomos diferentes não ligados, tipo bronze, cobre, estanho, latão, cobre, zinco, etc. Bom, mas, meu amigo, não é à toa que eu revisei para você a aula passada. Porque nessa aula de hoje, a gente também vai tratar sobre classificação de materiais. Só que sobre um outro aspecto. O aspecto da aula passada é o aspecto interno, o aspecto íntimo, aquele que você não vê. Você não vê átomo, você não vê molécula. O assunto de hoje vai falar sobre o que você vê. Os materiais, que podem ser elementos, substância e mistura, também se classificam em homogêneos e heterogêneos, que são critérios diferentes. O indivíduo pode ser branco ou negro. O indivíduo pode ser gordo ou magro. Nem todos os brancos são gordos, nem todos os pretos são magros, evidentemente. Então eu tenho 2 tipos de classificação. E hoje falaremos sobre o aspecto visível do material. Quando que o material é homogêneo? Quando ele tiver um só aspecto visual, meu amigo. Quando observado ao microscópio comum. O critério é o microscópio comum. Quando que o material é heterogêneo? Quando tiver mais de um aspecto visual. Quando observado ao microscópio comum. O microscópio comum é aquele que dá o limite, que dá a maneira de classificar. Dentro de um material heterogêneo, cada aspecto que você consegue ver se chama fase. Fase é cada aspecto visual do sistema, separado um do outro nitidamente pela chamada interface. Não é interface, isso é outra coisa, interface. Meu amigo, vamos então ao nosso visual para que você possa, feliz, entender direitinho o que estamos falando. Materiais homogêneos. Homogêneos, né? São aqueles que apresentam o quê? Um só aspecto visual. Observe comigo, homogêneo. Um só aspecto visual quando observado ao microscópio comum. Microscópio comum é o microscópio óptico, tá bom? Muito bem. Exemplo, é bom falar um exemplo, né? Água e álcool. Água e álcool, você consegue distinguir água de álcool? Não. Água e álcool é uma coisa só. É mais de um componente, né? Então é uma mistura, só que tem um aspecto visual só. Então é homogêneo.
tá bom? Outro, ouro 18 quilates. Você não vê, mas o ouro é formado por cobre, por prata e pelo nosso amigo ouro. Muito bem. E que mais, meu amigo? Que mais? Tem também, como nós falamos, o material heterogêneo. Então acompanhe comigo de novo nesse visual belíssimo, adrede preparado. O material heterogêneo, meu amigo, é aquele que tem mais de um aspecto visual quando observado ao microscópio comum. Por exemplo, você tem água e areia. Você consegue distinguir a água da areia. Claro. Você tem o leite. Ah, Manuel, mas eu olho e vejo de brancão. Pois é, mas ao microscópio comum você distingue as gorduras. O sangue, eu vejo de vermelhão. Mas também tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. A madeira, que mesmo a olho nu você consegue distinguir. E temos também a nossa querida e amada fase. O que é uma fase? É cada aspecto visual. Acompanhe, meu amigo, acompanhe. Está aí escrito para você. Fase é cada aspecto visual do sistema, quando observado ao microscópio comum ou ao microscópio óptico. Legal. Mas, no vestibular, às vezes, a pergunta é assim: quantas fases tem o diabo do sistema? Para você saber quantas fases tem, observe as regras que estão aqui na sua telinha. Regras básicas. Vários pedaços de um mesmo sólido é uma fase, a chamada fase descontínua. Um exemplo disso, caro amigo, da fase descontínua é, por exemplo, um copo com 3 cubos de gelo. Eu tenho uma fase só. 3 cubos de gelo é uma fase só, uma fase descontínua. Vários sólidos diferentes, pulverizados, constituem várias fases. Isso é importante, meu amigo. Por que é importante? Digamos que você tenha cobre e zinco. A cor é quase igual, mas se são vários sólidos diferentes, eu vou ter várias fases. Uma coisa importante, sempre que eu tenho vários gases, eu tenho uma só fase. Mistura de gases é sempre homogênea. Mistura de gases é sempre homogênea. Então, recordando rapidamente para você. Se eu tenho vários pedaços de um mesmo sólido, eu tenho uma fase só. Por exemplo, vários pedaços de gelo, vários pedaços de ouro, né? Se eu tenho sólidos diferentes, mesmo que de uma mesma cor, se eu tenho vários pedaços diferentes de um mesmo sólido, uma fase só. Se eu tenho vários sólidos diferentes, são várias fases. É verdade? Vários gases, uma só fase. E vários líquidos? Vários líquidos depende. Se os líquidos forem miscíveis, tipo água e álcool, eu tenho uma fase só. Se os líquidos forem immiscíveis, tipo água e óleo, eu tenho mais de uma fase. Muito bem. E agora, meu amigo? Agora a gente vai falar sobre um outro aspecto importantíssimo, que é o aquecimento de materiais. Quando você vai na sua cozinha e coloca lá uma panelinha com água dentro, e você aquece a água, fica fervendo, isso é uma mudança de estado chamada vaporização, que por ser tumultuada chama-se ebulição. A temperatura em que o material passa do estado líquido ao gasoso sobre bolhas se chama ponto de ebulição. Se você pega um gelinho e deixa em cima da mesa, ele derrete. Ele está fundindo. Isso chama-se fusão. Ponto de fusão é a temperatura em que o material passa do sólido ao líquido. Muito bem. Quando você aquece materiais, você tem comportamentos diferentes diante do aquecimento. E isso vai servir para você classificar o material, não é fantástico? Veja só, se você tem uma substância pura, ela apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Por exemplo, a água congela ou funde, passa do sólido ao líquido ao sólido a 0 graus. A água ferve do líquido para o vapor, ou condensa do vapor para o líquido, tumultuadamente, a 100 graus. Depende da pressão atmosférica, mas se for no mesmo local, tem ponto de fusão e ebulição constante. Já a mistura não. A mistura tem ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Se você pega, por exemplo, água e sal, não ferve a 100 graus, ferve acima de 100 graus. Então ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Mas há certos tipos de mistura que estão para te atrapalhar. Aparece muito pouco, mas me atrapalha. É mistura eutética e azeotrópica.
A eutética apresenta ponto de fusão constante, mas não ebulição constante. E a azeotrópica, ponto de ebulição constante, mas não fusão. Manuel, você falou demais! Então vamos observar no nosso visual uma coisa que você vai gostar muito. Por exemplo, olha, aquecimento de materiais. Quando eu tenho, meu amigo, uma substância pura, eu tenho dois patamares na fusão e na ebulição. Dois patamares na fusão e na ebulição. Na fusão, que aqui está, e na ebulição, que aqui está. Isso é muito importante. Se você, por exemplo, tiver uma mistura comum, meu amigo, na fusão e na ebulição, eu não vou ter retinhas, não vou ter patamares. Ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Então, repare bem, se não tem patamar, não se deixe enganar. Se não tem patamar, não é uma substância pura. Uma substância pura tem dois patamares, mistura comum não tem patamar nenhum. E se for uma mistura eutética, meu camaradinha? Uma mistura eutética, ela apresenta ponto de fusão constante. Qual é a vantagem disso? Uma mistura de metais, né, que tem ponto de fusão baixo. Por exemplo, aquele metalzinho do fusível, né? Quando passa uma corrente muito grande no fusível, ele funde. Né? Tem então um fiozinho metálico lá. Tem que ter um ponto de fusão baixo, senão não funde. Mas na ebulição, meu amigo, não tem patamar. E para terminar, a famosa, a grande, a fantástica, a inebriante mistura azeotrópica, que na fusão não é nada demais, é uma mistura comum, mas na ebulição é um patamar. Patamar na ebulição. Meu amigo e minha amiga, assim nós vimos com muita alegria para vocês como se comporta o aquecimento de um material. Olha para cá, pelo amor de Deus. Veja. Eu tenho 4 gráficos de aquecimento possível. Presta atenção. Quando você tem 2 patamares na fusão e na ebulição, atenção, olha para cá. Na fusão e na ebulição, 2 patamares, eu tenho uma substância pura. Se você põe, não tem nenhum patamar, 0 patamar, é uma mistura comum, tipo água e sal, né? Tipo qualquer coisa, uma mistura comum. Se existe um patamar e ele está na fusão, chama-se mistura eutética. É o caso do chumbinho que tem antimônio no fusível da sua casa. E se for uma mistura azeotrópica, o patamar é só na ebulição, é a mistura de água e álcool. Tá bom? Meu amigo, espero que você tenha entendido e voltaremos, se Deus quiser, para a nossa terceira aula na semana que vem. É isso aí.